Boa tarde, paz do Senhor, todo mundo que está chegando. Começar então mais uma live de Licar. Mais uma live, né? É a mania que eu tenho. É a primeira live que eu faço nesse formato aqui nesse canal. Eu já considero como mais uma. E para a leitura de hoje, nós vamos acompanhar a Bíblia 365, que ela tem uma porção, né? Que ela sugere de leitura para cada dia da semana, contando sábado e domingo também, né? Então, a Bíblia 365 é muito importante para a gente se organizar nessa meditação da Bíblia, que a gente tem o êxito, né? A, a alegria de poder ler ela em um ano. Legal, né? E uma coisa que eu achei bem curioso é que a metade da Bíblia, por exemplo, a metade metade de 365, a metade disso é 182,50. Na metade do livro, então, ela reinicia a leitura do livro de Salmos. Eu achei curioso, porque eu pensei, pá, por que será que eles não dividiram todo o livro de Salmos para que fosse do começo da Bíblia até o final, né? Do, Dentro dos 365 dias. Aí eu pensei, deve ser porque para não cortar assuntos no meio, acredito que eles fizeram dessa forma. Que mesmo que tenha que repetir o livro de Salmos, né, repetir a leitura do livro de Salmos, para não cortar, acho que assuntos no meio. Por exemplo, eu estou lendo um assunto hoje, a porção de Ezequiel, por exemplo. A porção de Ezequiel é uma porção que, mesmo que não seja muito conteúdo para o dia de hoje, talvez se ele cortasse pela metade, ia ficar sem entender muito o contexto. Não sei se vocês me entenderam, que eu acho que foi distribuído dessa forma, mesmo que tenha mais conteúdo. Mas, na verdade, o pensamento seria o contrário, né? Como está repetindo os salmos poderia ter menos salmos por dia. Talvez seja para que os salmos não seja cortado o contexto dele. Porque se fosse dividir ele em 365 dias, ele ficaria talvez pela metade alguns trechos dos salmos. Isso faz sentido. Então, eu tô com a minha Bíblia aqui, 365, minha Bíblia física aqui, impressa. Tem várias formas de comprar, de adquirir a Bíblia 365. E eu deixei aqui na descrição do vídeo formas de você comprar com meus links de afiliado para ajudar o meu ministério aqui, o trabalho aqui no canal. Então você fique à vontade, tá bom? Se vocês quiserem adquirir, ou dá para acompanhar mesmo aqui no nas lives, né? Tem a Bíblia, tem. Ah, só para lembrar, né? Tem aqui na descrição do vídeo o link a, da Bíblia 365, né? Tem a forma, tem várias formas, várias traduções. Tem a Bíblia 365, tem a Bíblia 365 na nova tradução, nova versão transformadora, que é que eu gostei muito dessa versão, nova versão transformadora, e tem da NVI, que é nova versão internacional. Vai estar o link então aqui na biografia, tá bom? Isso. Engraçado. Não sei por que notificação do sistema. Não sei Ah, eu suspeitei desde ontem, cara, que tinha isso. Desde ontem tinha um.
dois canais, duas mensagens sendo mensagens falando sobre isso. Caramba, meu, o cara cria que perfil só pra fazer isso. Peguei minha pequena água aqui. Então, daqui a pouco a gente vai começar a leitura da Bíblia 365. Eu queria falar com vocês rapidinho sobre, sobre o e-book que eu fiz. Eu acho muito. Pá, eu sou apaixonado por esse e-book, que tem no link da descrição também do vídeo aqui. Rapidinho, o, as formas de patrocínio, né, do meu canal aqui, que você pode estar ajudando a patrocinar meu canal. O e-book Drops de Fé. São gotas de fé, né? Drops de fé. É baseado na Bíblia 365. Então a gente tem separadinho ali cada dia do ano. Cada dia do ano. E tem, sabe o quê? Ah, tem os endereços bíblicos para a gente fazer a leitura, mas tem também sugestões de louvores, né? Que seria um complemento desse conteúdo aqui da Bíblia 365. Então, além de você ver ler a Bíblia, né, a porção do dia, você também tem sugestões de louvores. Como assim sugestão de louvores? Porque às vezes você tá meditando na Bíblia, mas não sabe qual louvor escutar, né? Talvez você tenha até os seus louvores preferidos, mas não sabe qual louvor escutar. Mas com essa sugestão que eu coloco aqui, vai ser louvores temáticos com assunto pertinente. Além disso, tem várias curiosidades, tipo como que a Bíblia foi estruturada, como que a Bíblia foi estruturada, como que é a divisão da Bíblia, né? Se é livros históricos, é, livros históricos, poéticos, tem o Pentateuco, tem Salmos, tem livros poéticos que eu falei, tem as cartas de Paulo, livro de Revelação, tem tudo isso no meu e-book, tá bom? Esse e-book tá virando um site, é. Então, o que eu entrego já com o material pronto é o e-book, mas quem adquirir o e-book também consegue depois ter acesso ao site. O site eu posso até mandar o link para o pessoal já ver o site, só que ele está incompleto. Então ele já tem algumas informações, mas não está todo preenchido com a Bíblia 365. Boa tarde, André Nascimento. Tudo bem contigo? Deus abençoe. Então, sem mais delongas, André chegou bem na parte do momento que eu vou começar hoje fala comigo. Será que tu participou de alguma live que eu não conversei, não te enxerguei, não falei contigo? Foi mal. Porque às vezes eu faço live tocando violão, só que às vezes eu fico tão tonto vendo as configurações do violão ali para o ajuste da câmera que às vezes não vejo alguém. É que eu tô fazendo isso de áudio. Eu tô quase entendendo. Mas então vamos começar então a live. Como ela vai ficar salva, que eu recebi um objetivo na live. Já temos alguns minutos para o pessoal começar a entrar na live, né? Participar. Eu acho que eu entendi que tu usou um recurso de acessibilidade do celular que tu falou e aí o celular escreveu no chat. Acho que foi isso, tá? Vamos orar então. Que Deus abençoe nossa leitura. Você que pode aí, feche seus olhos e estaremos orando neste momento. Senhor Deus, estamos em tua presença, Pai. Agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Pedimos que o Senhor nos dê a porção que o Senhor tem para nós, para nos abençoar desse dia. Muitos estão agora almoçando, muitos estão no intervalo do trabalho, muitos estão agora tendo um tempinho para poder tirar um descanso, poder dar um intervalo das atividades do dia a dia, e muitos estão se reunindo com suas famílias neste momento. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, Pai, a cada um aqui da live, cada um que esteja aqui conosco e que esteja nos dando sabedoria para entender o que o Senhor tem a nos entregar hoje como tua palavra, Pai. Sabemos que
isso aqui é um crescimento, aos poucos a gente vai descobrindo como entender a tua palavra, mas dá-nos sabedoria, abra nosso entendimento, abra nossas mentes, coração, para que a gente possa entender a porção de hoje. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos começar então. Então você que pode, beleza. Então você que pode, a leitura em Ezequiel 14, verso 12 ao capítulo 16, 41. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso botar aqui, ó. Olha só que legal. É muito legal a gente ter as anotações certinho aqui no e-book. Eu vou copiar do e-book e jogar na descrição do vídeo. Então, se você quiser saber quais os versículos que eu estou lendo, é só ir na descrição do vídeo, da live, né? Acho que fica bom, né? Vou salvar aqui, ó. Então, se a gente lê ininterruptamente, acho que eu falei certo, ler sem parar, a gente vai ler em 15 minutos a Bíblia. Então, eu te convido para que a gente, máximo 1 hora, esteja acabando com a porção de hoje, né? Consiga já vencer, como a gente fala essa expressão, vencer a porção de hoje. Tá aqui na descrição do vídeo, tá a leitura, os endereços bíblicos de hoje. Ezequiel, beleza. Ezequiel, capítulo 14, verso 12. Vamos lá. Lembrando que essa aqui é a nova versão internacional, conhecida como NVI. Vamos lê-la. Lê lá na Bíblia. Essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela. Por sua retidão, eles só podiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não podiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Só a si mesmos livrariam, e a nação seria arrasada. Ou se trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda essa terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas. Somente eles se livrariam. Verso 19. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel, né, mesmo que Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas por sua justiça. Só poderiam livrar a si mesmos. Pois assim diz o soberano, o Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos: a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas, que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles,
Vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano, o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Vou repetir essa parte. Capítulo 15, verso 2. Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? E depois de lançar no fogo como combustível, e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso diz o soberano Senhor: assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra porque eles foram infiéis. Palavra do soberano, o Senhor. Verso, capítulo 16, né? Venha a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga, assim diz o soberano, o Senhor, a Jerusalém, sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe era uma hitita. Seu nascimento foi assim. No dia que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia que nasceu, foi desprezado. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue, enquanto você jazia ali em seu sangue. Eu dizia, viva, e eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Os livros poéticos, os profetas, né, são bem poéticos. Verso 8. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano. O Senhor e você, o Senhor, né? E você se tornou minha. Eu a banhei com água e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Coloquei em você um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei a você um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu dera a você tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles.
um parênteses aqui, né? Conforme a maioria dos manuscritos do texto massorético, um manuscrito do texto massorético, uma coisa assim, tá, acho que não. Verso 16. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu tinha dado a você, joias feitas com meu ouro e minha prata, e fez para você mesma ídolos em forma de homem, e se prostituiu com eles. Verso 18. Você também os vestiu com suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso, e até a minha comida, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel. Vocês lhes ofereceu tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano, o Senhor. Verso 20. E você ainda pegou seus filhos e filhas, que havia gerado para mim, e os sacrificou como comida para os ídolos. Desculpa. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos, em todas essas práticas detestáveis, como em sua prostituição. Você não se lembrou dos dias de sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando em seu sangue. O dia que nasceu, deve ser. Ai, ai de você, palavra do soberano, o Senhor, somando-se todas as suas outras maldades em cada praça pública, em cada praça pública, você construiu para você mesma altares e santuários elevados. No começo de cada rua, você construiu seus santuários elevados e deturpou sua beleza, oferecendo seu corpo com promiscuidade cada vez maior a qualquer um que passasse. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com sua promiscuidade cada vez maior. Por isso, estendi o meu braço contra você e reduzi o seu território, e eu a entreguei à vontade das suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas com a sua conduta lasciva. Você se prostituiu também com os assírios, porque era insaciável, e mesmo depois disso, ainda não ficou satisfeito. Então você aumentou a sua promiscuidade também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeito. Como tem pouca força de vontade, palavra do soberano o Senhor, quando você faz todas essas coisas agindo como uma prostituta descarada, meu Deus, quando construía os seus altares idólatras em cada esquina e fazia os seus santuários elevados em praça pública, você só não foi como prostituta porque desprezou o pagamento. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá os presentes. Vou repetir. Toda prostituta recebe pagamentos, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição, dá-se o contrário do que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores. Você é o oposto, pois você faz o pagamento e nada recebe. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Por você ter desperdiçado a sua riqueza e ter exposto a sua nudez em promiscuidade com os seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis e do sangue dos seus filhos dado a eles. Por esse motivo vou juntar todos os seus amantes, com que você encontrou tanto prazer, tanto os que você amou como aqueles que você odiou. Eu a juntarei contra você de todos os lados e a deixarei nua na frente deles. E eles verão toda a sua nudez.
Eu a condenarei ao castigo determinado para mulheres que cometem adultério e que derramam sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira, da indignação que o meu ciúme provoca. Depois eu a entregarei nas mãos de seus amantes, e eles despedaçarão os seus outeiros e destruirão os seus santuários elevados. Eles arrancarão as suas roupas e apanharão as suas joias finas e deixarão nua. Trarão uma multidão contra você, que a apedrejará e com suas espadas a despedaçará. Eles destruirão a fogo as suas casas e infligirão a você castigo à vista de muitas mulheres. Porém, fim a sua prostituição e você não pagará mais nada a seus amantes. Meu Deus. Acho que nesse momento aqui, normalmente o profeta ele fala ao povo de Israel, né? Então, nesse momento aqui, eu acho que o povo de Israel estava muito, muito errado. Muito, muito, muito errado mesmo. Para ser comparado, nesse caso, a uma prostituta, que é alguém que se vende, nesse contexto aqui, vende seus valores em troca de mesquinharia, né? De coisas, proveito próprio. É complicado. Agora vamos para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 7, verso do 18 ao 28. A Bíblia 365 normalmente tem uma característica de que o primeiro livro que a gente lê, o primeiro trecho da Bíblia, é um livro que é mais extenso. E por se tratar do Antigo Testamento, né, a primeira porção é o Antigo Testamento, a segunda porção, normalmente são quatro porções no dia, né? Primeira porção é o Antigo Testamento, segunda Novo Testamento, depois Salmos e Provérbios. Então, a primeira porção, que é o Antigo Testamento, é o mais complexo, mais densa a leitura, né? Por isso que eu prefiro para caráter de entendimento mais fácil, para realmente ter um entendimento mais fácil, eu prefiro a nova versão internacional, porque ela é mais. é, Tem uma colocação, a formação da frase mais contemporânea, né? Algo mais que a gente está acostumado a ouvir. E até fica um pouco agressivo por causa disso, né? Vamos lá, então, leitura para Hebreus. Hebreus 7, do verso 18 ao 28. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Sendo introduzindo uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E de um sumo sacerdote como esse, que precisávamos, santo e inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes. Eles não, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui
sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Isso aqui é a porção de Hebreus, então, se referindo a Jesus Cristo. Agora vamos ler Salmos, capítulo 106, verso do 1 ao 12. Aleluia! Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e seu amor dura para sempre. Graças ao Senhor. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor? Ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra de Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com a bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele o salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder, repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele o conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam. Das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Bem mais para cima, né? Os salmos. Então, um pouco d'água aqui. Quando a gente vai para Provérbios. Então, o livro de Provérbios normalmente é bem curtinho. E nesse caso aqui são 3 versos, né? Então, Provérbios 27, capítulo 27, versos do 4 ao 6. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repressão feita abertamente do que o amor oculto. Interessante. Verso 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Faz um pouco a gente entender sobre a repreensão dos nossos pais, né? Ou de alguém que a gente ama. De alguém que a gente ama nos repreende. Quem fere por amor mostra lealdade. É. A gente fala assim, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia, mas não te apoia só porque não concorda contigo, não quer dizer que não apoia, né? Que às vezes mostrando teus pontos cegos também é te apoiar. Claro que ele tem que te abraçar. Tem que te abraçar, tem que te entender, tem que te respeitar. Mas quando ele mostra pontos cegos que tu tá tendo, coisas que tu não tá reparando, avalia, analisa, coloca na balança para ver até que ponto aquilo faz sentido para ti e aplica, né? Coloca o que faz sentido, o que não faz sentido, tu rejeita, tá bom? E, ó, 34 minutos de live, a gente consegue ler a Bíblia. Porque teve pausa, né? Eu esperei o pessoal chegar um pouquinho, esperei o pessoal chegar, esperei, dei as instruções iniciais de como ler. Então, a pessoa demora um pouquinho, né? Mais do que o esperado. Em cada praça pública. Beleza? Então, Deus abençoe sua vida. A gente deu start hoje, então, a
esse projeto aqui esse movimento, é melhor chamar de movimento, né? Leitura bíblica. E agradeço a todo mundo que esteve comigo aí e todo mundo que vai ver a live depois, tá? Espera amanhã, então. Amanhã vou me esforçar para fazer a live de amanhã com a leitura, que é sequência da leitura de hoje, né? Livro, novembro, dia 7 de novembro. Já tem aqui, 7 de novembro. Fiquem todos com Deus. Espero você amanhã.